Sejam bem-vindos a mais um Com Elas Ninguém Pode. Meu nome é Jéssica Angelini, sou cirurgiã plástica e esse podcast é para você, mulher. Nós vamos falar aqui de educação, de maternidade, de saúde feminina, enfim, papo de garotas. E hoje a nossa convidada é a Carinelli, nutricionista, ela que tem sido uma parceira, principalmente no acompanhamento dos pacientes com lipedema. Então, Carinelli, fala um pouquinho de você pra gente. Olá, tudo bem? Eu tô honrada de ser convidada para esse podcast tão especial. E o que é que você perguntou? Fala de novo? Falar um pouquinho. Gente, eu sou nutricionista. Há mais de 15 anos eu me formei em Uberlândia. Trabalho direcionado com pessoas inflamadas, que é o tema de hoje, né? O lipedema. Exato. Trabalho em especial com pessoas inflamadas, pessoas que têm uma doença metabólica, saúde da mulher. E nas horas extras, quer dizer, nas horas principais, eu sou mãe, dona de casa e esposa, e nas horas extras eu trabalho como nutricionista. Eu falo que o lipedema, ele deveria ter outro nome. Deveria. Eu gostaria que ele chamasse doença da gordura dolorosa. Dolorosa. Porque as pacientes acabam sentindo um pouquinho de dor e principalmente por essa questão da inflamação. Tem algumas pacientes que a gente chega a encostar na perninha delas e a gente sente, além das nodulações, a inflamação, o calor local. Como você vê que a alimentação anti-inflamatória ajuda essas pacientes? Então, a alimentação, ela ajuda principalmente a reduzir esses efeitos inflamatórios, essas dores, esses sintomas, né? Ameniza também os sinais da celulite, mas eu acho que o grande foco da nutrição é não deixar a doença evoluir de estágio. Então, o quanto antes você detectar que você tem, não deixar chegar nas dores, né? Então, tem aqueles hematomas que surgem sem explicação nenhuma, ou às vezes você tem aquele excesso de nodulação, celulite, e é demasiado um pouco. Tem pessoas que até se queixam de inchaço em uma só perna. Você vê que não é aquele inchaço generalizado. Então pode ser porque tá com alguma insuficiência venosa, sim. Então a nutrição, ela vai agir de qual forma? A nutrição, porque todo mundo faz um terrorismo na nutrição, né? Exato. Acha que na nutricionista, eu vou mudar totalmente a minha alimentação, eu não vou conseguir praticar a alimentação saudável. Mas quando você está em estágios mais iniciais, estágio 1 ou estágio 2, você consegue fazer pequenas mudanças no estilo alimentar, no estilo de vida, que vai favorecer e às vezes você não consegue nem ter um diagnóstico de lipedema. Por quê? Porque ela não sai do estágio 1. Exatamente. A evolução, ela depende do ganho de peso. Então, 60% das pacientes com lipedema, na verdade, elas possuem também um histórico familiar. Que eu acho muito importante, principalmente para nós que somos mães, ter uma atenção, porque muitas vezes uma mulher com lipedema, a filha dela tem 60% de chance de ter lipedema. Então, o que você falaria para essas mães que têm filhas com essa possibilidade de ter lipedema em relação à nutrição? O primeiro passo é ter um bom consumo de água, né? Então, eu acho que a gente tem que estimular desde infância os nossos filhos a beberem muita água. Eu acho que isso é uma informação generalizada. Mas o ideal é não incentivar, não estimular hábitos alimentares inflamatórios, que é rico em açúcar, beber refrigerantes. Então, pequenas mudanças. Iniciar o quanto antes a vida esportista naquela criança, ela inserir hábitos esportistas nela. Então, quanto antes ela fazer um esporte ou uma atividade física, melhor, porque isso vai ajudar a, pelo menos, não evoluir a doença. Mas em relação à alimentação, desde de criança, a gente inserir frutas, alimentos antioxidantes, então frutas, vegetais, ter um menor consumo de carne bovina, porque infelizmente, a gente tem na cultura de consumir carne todos os dias. Não que eu sou contra a carne, mas eu acho que a gente tem que dar prioridade para as carnes mais leves, que são menos inflamatórias. Então, a fritura que está na batatinha, não, mas é só hoje. O açúcar no brigadeiro, que é nos docinhos, no bolo, mas é só hoje, mas quando vai ver, 4, 5 vezes a semana a criança está comendo algum derivado de açúcar. Teve uma exceção, né? Teve uma exceção. Em relação ao terrorismo nutricional, hoje o glúten, o leite, eles têm sido assim muito malhados. Então, assim, excluir glúten e leite da dieta.
Qual que é a sua opinião em relação a isso? O glúten e o lácteo, né? Não o leite, mas os lácteos de uma forma geral, eles têm um teor inflamatório e quando eu não indico, quando eu não indico retirar o glúten, quando a pessoa tem plena saúde. Agora, quem está plenamente saudável? A pergunta é essa. Então, pessoas que têm lipedema, elas estão inflamadas. Então, o glúten, os lácteos, a bebida alcoólica, o cigarro, tudo vai colaborar para a evolução dessa doença. Com certeza. E uma pessoa comum, então, não tem o lipedema, você acha que o consumo moderado do glúten é ok? Eu acho que aí vem o terrorismo da nutrição, entendeu? Eu acho que você tem que ter critérios para avaliar se aquela pessoa realmente precisa suspender o lácteo ou não, ou o glúten. Porque eu acho que vem um pouco de terrorismo, sim. O glúten, ele tem uma ação inflamatória, o lácteo também, porque tem substâncias como micotoxinas que são inflamatórias. Porém, tem pessoas que digerem bem. Para que eu vou tirar? Exato. Tá? Eu tenho uma preocupação com pacientes com lipedema porque eles precisam fazer um acompanhamento nutricional e muitas vezes dietas um pouco restritivas por um longo período de tempo, porque não, você sabe, não melhora também, né? mas não melhora do dia para noite. É uma pessoa que ela vai ter que ficar muito tempo em dieta. Não é que ela vai ter uma restrição calórica importante, mas ela vai ter restrições alimentares por um longo período. Como que você acha que o nutricionista ajuda esses pacientes com restrições alimentares? Então, as restrições alimentares, elas nem sempre são fáceis, né? Mas eu, a partir do momento que você falou assim, que um longo período, a partir do momento quando a pessoa vê o benefício de ter retirado aqueles alimentos, fica tudo mais fácil. Ela tem que se deixar passar por esse momento de restrição. E aquilo que eu te falei, a restrição ela só ocorre quando a pessoa, a mulher, ela está em estágio avançado do lipedema. Em graus moderados a leves, você não precisa fazer esse terrorismo de retirar totalmente. O que a gente precisa é aumentar o poder antioxidante daquela alimentação, aumentar o consumo de água, iniciar a prática de exercício naquelas mulheres sedentárias. Mas a restrição, ela só vem quando aquela pessoa tem um alto consumo. Vamos supor que é um consumo esporádico que ela tem. Então, não é aquilo que está inflamando ela. Então, precisa fazer realmente uma boa investigação, uma boa anamnese alimentar para você identificar quais são os gatilhos inflamatórios que ela tem no hábito alimentar e no estilo de vida dela. Então, é um conjunto de fatores. É que às vezes a pessoa tira o glúten, tira a lactose, mas não bebe faz uma modulação todos intestinal. os dias. Não faz uma modulação intestinal. Então, assim, ela sempre teve o intestino preso, ela sempre teve o intestino desregulado, ou ela sempre teve crise de rinite e sinusite, nunca tratou, sempre tratou com antibiótico e nunca fez uma modulação do intestino dela. Aquele intestino é hiperpermeável, ele tem uma desbiose intestinal, então isso vai favorecer a inflamação. Então, cuidar do intestino de desbiose intestinal? Porque a gente está falando muito de intestino, principalmente na relação do intestino, até na produção hormonal, em relação até com doenças psiquiátricas mesmo. Então, a questão da desbiose intestinal é tão difícil de eu te responder essa pergunta, porque não tem realmente o sintoma, é um conjunto de sintomas. Cada pessoa vai responder conforme a genética que ela tem. Mas, geralmente, a gente faz o quê? Uma série de questionários de perguntas para a gente avaliar como que nasceu, se foi de parto normal ou parto cesárea, se aquela criança ela teve uma introdução alimentar adequada, se não, se ela teve alergia na infância, se ela teve contato com a natureza na infância. Então, primeiro a gente faz uma investigação da infância para a gente saber o risco de desbiose que ela tem. Então, geralmente isso acontece numa pré-consulta. Eu já faço esse questionário para a gente saber o risco. Crianças que têm contato com bichos, então que vai para a fazenda, uma imunidade melhor. Isso vai agir no intestino É a tal dela. da vitamina S? A que eu tanto gosto. Assim, claro que a gente tem que ter higiene, mas o excesso da higiene, ela vai mais atrapalhar do que favorecer. Olha que interessante. Porque a formação do intestino da criança, ela vai lá em torno de 2, 3 anos. Ela está em plena formação. Então, esse período de 2, 3 anos, se você não deixar a criança ter esse contato com a natureza, com o animal doméstico, se você tiver. O animal doméstico a gente sabe que é bem cuidado. É lógico que você não vai deixar a criança lamber a boca do cachorro. Ou o cachorro fazer isso. Às vezes vai acontecer. Mas quando você vê, você vai lá e tenta impedir. Mas isso aí é muito saudável. É muito saudável.
Eu tenho pacientes que teve excesso de limpeza, porque a mãe às vezes tinha uma mania, né, de limpeza. E a gente vê que nessas pessoas, elas têm mais risco de desbiose do que naqueles que viveu na fazenda, morou na fazenda. Você vê que a vida... Deixa a vida se levar. Sabe aquela mãe que deixa a vida me levar? Normalmente, e dá tudo certo. Sim. E deu certo. Ela tem uma resistência intestinal melhor do que com excesso de limpeza nessa fase da vida. Em relação ao açúcar, a introdução do açúcar na alimentação da criança, quando você acha que é o momento de liberar esse açúcar? Ai, pois é. Nunca. Pra quê? Né? Mas bem esporadicamente numa festinha, sim. só. É isso. Eu penso assim, vai ter os eventos que tem demais, né, por sinal. Então ele vai ter o contato com o açúcar dele quando ele estiver nesses eventos. Em casa, não. O mel eu acho legal de oferecer para criança depois dos 2 anos, tá? E já basta o açúcar que vem adicionado no alimento, né? As frutas têm a frutose, então já tem a adição do açúcar. O leite em pó vai ter o açúcar do leite lá, a maltodextrina, que já não é tão legal. Então, por si só, já vem o açúcar. A gente não precisa ficar inserindo o açúcar, porque ele vai alterar a microbiota intestinal. Então, se eu estou oferecendo açúcar para criança, eu vou estar dando para ele um alimento inflamatório, de alto índice glicêmico, só para adoçar, que ele serve para aumentar as calorias. Não tem outra função. Outra função não nutricional, tem né? Nutricional nenhuma. Meu mãe é assim, a gente começa falando de lipedema, de repente a gente está conversando sobre alimentação infantil. Que é o que mais a gente gosta de falar, né? É bem isso. Carinelli, voltando aos pós-operatórios de cirurgia plástica, a gente falou um pouquinho de lipedema, mas o que eu vejo é que uma boa nutrição melhora o pós-operatório de praticamente todos os pacientes. Para essas pacientes que estão em pré-operatório de cirurgia plástica, qual que é a sua dica nutricional? Iniciar o tratamento antes de fazer a cirurgia. Então, assim, receber o diagnóstico, porque o diagnóstico é um pouco complicado, né, amiga? Ou não? O que você acha? Do lipedema? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, ele pode ser difícil em alguns grupos de pacientes. No início, fase porque é o seguinte, na verdade, a associação do lipedema com obesidade acaba sendo grande. Então, eu acho que esse é o grupo que a gente tem mais dificuldade em relação ao diagnóstico. E nas pacientes que tem um grau mais leve de lipedema, que pode também ser confundido com celulite. Mas para esses pacientes que a gente tem dúvida em relação ao diagnóstico, a gente pode fazer uma densitometria corporal e fazer a avaliação de como que está sendo distribuída essa gordura fora os sintomas, né? Porque a celulite normal não é para o paciente ter dor, não é para o paciente ter inflamação. Então acaba que o diagnóstico não é tão complexo, é um diagnóstico clínico. Mas o que eu acho mais importante do diagnóstico, ele ser realizado porque ele tira um peso das costas dos pacientes. Porque as pacientes com lipedema, normalmente elas são pacientes que elas são esforçadas, elas querem melhorar, elas querem fazer a atividade física certinha, elas fazem a dieta, só que elas não conseguem ver o resultado. Às vezes é uma paciente que, se for uma nutricionista que não tem um contato de um estudo prévio com lipedema, porque é aquela coisa, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, se o nutricionista nunca ouviu falar de lipedema, nunca estudou, vai ver, não vai saber o que é. É aquela paciente que ela tá lá fazendo a dieta, o nutricionista pega e fala assim, essa daí não seguiu a dieta, essa daí não seguiu o cardápio, ela não... Normalmente é esse perfil do paciente. Então, esse paciente ele tem muito preconceito. E essa é a minha maior dificuldade com o paciente de lipedema. A falta do resultado, sabe? Então ela acha assim, não tô sendo tratado direito porque eu tô me esforçando, eu tô fazendo tudo direitinho, mas não tô tendo resultado. E às vezes isso não atrapalha um pouco a adesão. Aí eu já deixo bem, eu já oriento bem nesse sentido. Falo, olha, é um trabalho de formiguinha. E se você, por exemplo, se é aquela paciente que gosta de beber muito no fim de semana, se é aquela paciente que não faz, aquela mulher que não tem resistência em fazer atividade física, que gosta, por exemplo, de uma friturinha, bebe refrigerante, é mais complicado. Sabe o que eu implementei para lipedema no meu consultório? Alimentar vai ser maior.
eu também tinha essa dor das pacientes sentirem que não está melhorando. Então, eu implementei um método objetivo de avaliação do lipedema, que é o QASIL, que é um protocolo que ele já é validado, é um questionário super simples, a paciente, ela responde o questionário e a gente compara de uma consulta para outra. Então, ela vê objetivamente, porque às vezes, assim, tá tendo melhora, mas ela esquece. Ah, com certeza. Ela esquece como era a perna dela antes, então às vezes ela até caiu. Comparativo com fotos. Comparativo com fotos, super importante. É e o QASIL, que é a parte da sintomatologia, que eu acho que também que é bem interessante. Depois você me passa. Então tá. Agora a questão da nutrição nas pacientes de cirurgia, né? Então sempre a minha orientação é iniciar esse tratamento assim que recebe o diagnóstico, ou pelo menos 3 meses antes da cirurgia, se conseguir, né? Porque às vezes não tem essa disponibilidade. Vai no cirurgião, já tem o já vai muito rápido, e né? aí já marca a cirurgia. Então, às vezes, ela não tem esse tempo, esse intervalo. Mas assim que recebeu, já iniciar, porque ela precisa pelo menos ter uma orientação como que vai ser a nova vida dela, né? Sim. Porque só fazer... O que acontece? Eu não sei se você tem isso no consultório. Mas o paciente faz a cirurgia de lipedema, ela fica com as pernas mais bonitas, ela retira aquele excesso de gordura que tanto incomodava, que atrapalhava até na mobilidade, né? Mas, e essa gordura, se ela não mudar a alimentação, esse excesso de gordura vai pra onde? Esse excesso de inflamação vai pra onde? É isso que a pessoa tem que refletir. Porque se eu continuo com aqueles velhos hábitos e eu tenho essa genética inflamatória, o meu corpo ele vai precisar de armazenar esse excesso, essa inflamação em algum lugar. Então, às vezes, ela sai daquela gordura ginoide para uma gordura androide. E ela não tem essa genética. Mas isso pode acontecer. Mas eu acho isso muito importante, não só paciente com lipedema, Não, mas principalmente paciente que fez lipoaspiração, lipoabdominoplastia. Porque acontece, a gente tira as células de gordura da região ali do subcutâneo, mas tem a gordura visceral. Tem a gordura visceral. Então, onde que vai acumular essa gordura? Pode ser na gordura visceral, que aí é uma gordura que a gente vai falar de riscos de vida, né? Uma paciente que vai ter um risco maior de ter diabetes, hipertensão, e aí melhora uma coisa para piorar outra. Porque antes era só estética. Exatamente. E agora já o risco é outro, né? Então, aí a questão de iniciar o quanto antes essa modificação na dieta, no estilo de vida, é bom para a pessoa o quê? Para ela ter melhores resultados com a cirurgia, que é aquilo que eu já falei. Eu acho que eu ainda não falei, né? Falei? Não sei. Que eu não falei, não. Adoro. Porque a cirurgia, a dieta, a nutrição, a reeducação alimentar ou a adoção de novos hábitos alimentares vai melhorar em qual sentido? Na performance da cirurgia, gente. Se eu quero um resultado melhor da cirurgia, a culpa não é do cirurgião se ficou ruim. A culpa, às vezes, é da má alimentação que aquela pessoa teve ou do grau de inflamação que ela não tratou antes de fazer, entendeu? Até mesmo do lipedema, que às vezes do lipedema que eu tô falando. Em relação à orientação que a gente faz do lipedema, que o lipedema não responde bem a dieta e exercícios, às vezes eu me arrependo dessa frase. Porque o paciente fala, já que não responde, eu não vou fazer nada. Mas sabia que saiu um artigo agora falando que o exercício na água pro lipedema é excelente. Isso, é muito bom. Porque já faz uma drenagem. Isso, e também tem a questão de não ter o impacto, né? Então, principalmente para graus mais avançados, é indicado o exercício na água. Mas o que eu falo para as pacientes é que se elas fazem uma boa nutrição e atividade física e reduz a gordura normal, e vai para cirurgia com uma baixa dessa gordura normal, o que a gente tirar ali vai ser gordura para lipedema. Gordura de lipedema. Então, gordura mais focada, né? Mais focada, então é uma cirurgia muito mais efetiva pro sucesso. Pós-operatório muito mais tranquilo, porque ela não vai ficar retendo líquido, a cicatrização é mais rápida, né? Naquele paciente que tá menos inflamado. Com certeza. Eu acho que a nutrição vem a somar... A infecção é menor. Muito. A nutrição soma muito com o cirurgião plástico. Gente, é a dieta, gente. Quando a gente fala de dieta, de nutrição, do lipedema, é uma coisa tão simples. Não Vamos comer mais fruta e verdura. Não tem que ser restritiva, né? Não! Gente, é uma frase que eu sempre falo. Eu sempre falo para meus pacientes, eu falo para todo mundo que eu encontro e falo de nutrição. Não é o quanto você come, é o que você come. E quando as pessoas falam assim, gente, fecha a boca que emagrece. Quem já não escutou isso? Eu tenho certeza que todo mundo aqui escutou. Fecha a boca, não emagrece, e os nutrientes vêm da onde? É osmose? É pelo sol? Só pelo sol? Não tem como! Então não adianta fechar a boca, você tem que comer bem e come pra saciar, não come pra ficar passando fome não, come na hora que você sentir fome. E o jejum, o que você acha? O jejum é uma estratégia avançada, muito boa. Adoro o jejum, mas não é pra todo mundo. Entendi. Tá? Não é pra todo mundo.
E a questão da alimentação é essa, o terrorismo que se faz na nutrição é muito injusto. Porque a nutrição que realmente conhece a nutrição, ela nunca vai prescrever dietas restritivas. Nutricionista que conta caloria, ele tá ficando para trás, tá? Então, é melhorar a qualidade da alimentação. Eu gosto de fruta. Então, vamos selecionar as frutas que tem médio a baixo índice glicêmico? Eu gosto de verdura. Então, vamos variar essas verduras? Eu sou carnívoro. Vamos, então, começar com as carnes mais leves. Deixa as carnes mais suína, bovina, para esporadicamente, 2, 3 vezes na semana no máximo, tá? Se é aquela pessoa mais inflamada, aí realmente a gente tem que evitar, tem que reduzir. Seria a dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea. É mais peixe, vai um franguinho, vai os ovos, mas não precisa passar fome, de jeito nenhum, tá? Agora, e os alimentos industrializados? Gente, corre de alimento processado. Vamos desembrulhar menos, né? E descascar mais. Já tá batida essa frase, mas... Não, mas eu é uma acho frase que ela é super legal. É a verdade, né? É a verdade, não é passar fome, a questão não é essa. É o que você come, o que você coloca pra dentro. Eu acho engraçado, porque assim, você compra um carro, não precisa ser um carro caro, mas você compra um carro, você vai colocar um combustível bom, né? Você tem medo de uma gasolina adulterada, né? No posto de bandeira, né? O pessoal fala, meu marido fala isso, não, só abastece no posto de bandeira e tem que ser S10, carro a diesel. Isso é a diesel? É. Então, S10. Aí vai comer, gente, come um traquinas, sei lá, come uma batata frita. Não sei, não posso falar o nome das marcas, mas come uma batata, sei lá, do saquinho, do né? saquinho, aquela que a gente tem que desembrulhar. Às vezes, come uma macarronada, achando que tô comendo saudável, macarrão puro glúten. Aí aquele tempero é um tempero cheio de lácteo, né? Não tem a proteína para contrabalancear o negócio, é puro carboidrato. Então é muito inflamatório. Aí chega à noite e come fast food, porque o fast food hoje tá bombando, né? Todo mundo pede fast food, todo mundo trabalha, tem seus afazeres. E se você for pensar, é muito mais difícil você pedir um fast food do que você fazer uma salada com grelhado, né? Todo mundo tem air fry em casa. Você já deixa aquele bifinho, franguinho, já temperadinho, você já passa lá na air fryer ou na frigideira, se não quiser fazer frigideira, o peixinho na air fryer fica uma delícia. E aí a salada, você já deixa ela mais ou menos pré-lavada, já tudo organizadinho, você rasga, coloca no prato, vai e come. Se não gosta disso, faz uma omelete. Se não gosta disso, pega as verduras que sobrou do jantar, refoga tudo, coloca água e faz um caldo. É mais rápido do que o iFood. É muito mais rápido que um iFood. Com certeza. É organização. Cara, e pra gente finalizar, vou te fazer umas perguntinhas pra você me responder com respostas rápidas. Vamos lá. Um sonho. Sonho? Tem que ser rápido? O sonho é um mundo melhor, gente. Sem esses... Quase uma sem guerra, né? Sem guerra, sem fome, sem... eu acho que a gente precisava viver num mundo melhor. Principalmente o Brasil. Um arrependimento. Um arrependimento de verdade? É um arrependimento, vocês vão achar bobo, mas realmente é um arrependimento. A morte do meu cachorro. Por quê? Porque ele tava meio capengando, ele já tinha 16 anos. E aí, sabe quando você fala assim, amanhã de manhã eu acordo e levo ele no veterinário? E não deu tempo. E não deu tempo. É um arrependimento. Pelo que você reza? Eu rezo pela minha família, rezo pela minha filha. Rezo não, eu oro, porque eu sou evangélica, amiga. Eu oro pra prosperidade, pra um mundo melhor. E principalmente pra família, pra gente manter a união familiar. E uma conquista. Proteção. Conquista? Estar aqui com você? Ai, que maravilhosa! Cara, obrigada. Foi bom. Gente, a Carinelli é minha sósia. Direto eles querem me dar a filha dela na escola. Gente, eu adoro ser a sócia dela, porque olha tudo que ela é linda. Foi muito bom te ter aqui. Obrigada. Então, se vocês gostaram, ativem as notificações, dê o seu like, comenta aqui pra gente e estejam com a gente no próximo episódio de Com Elas Ninguém Pode.